Galera! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 da apostila termoquímica, tá? Então, esse capítulo 3, a gente já tinha visto alguma coisa, né? Antes de pegar as férias, através de alguns links que eu encaminhei para vocês, mas vamos tentar ver novamente esse conteúdo para sanar todas as dúvidas. No capítulo 3, a gente fala dos alimentos, né? Os alimentos, eles são fontes de energia, né? Eles conseguem trazer esse lado positivo e também de uma forma inadequada, também tem aí as consequências de forma negativa. Mas o alimento em si, ele faz parte de todas as nossas refeições, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e ele transmite aí diversos tipos de nutrientes, vitaminas, que são uma fonte de energia do nosso corpo. Na apostila de vocês, ele fala aqui um pouquinho, no Brasil, né? Algo muito importante aí no começo da nossa alimentação, né? No caso aí do descobrimento de alguns alimentos, que ficou muito conhecido e até hoje é utilizado aí por nossa população. Então aqui ele fala que no descobrimento do Brasil, o consumo da mandioca era comum para os indígenas, mas não para os portugueses, que aos poucos foram adquirindo, né, essa fonte de vitamina, foram se adaptando com o sabor, e aí se tornou algo muito importante, né, na alimentação. Automaticamente, não só para quem já morava aqui, que já estava acostumado com os alimentos, mas eles também trouxeram fontes de vitaminas, outros alimentos que eles também costumavam se alimentar lá, aonde eles viviam, né? No caso, os portugueses, né, em Portugal, eles trouxeram aí diversos tipos de alimento, como por exemplo a laranja e os limões. Então, eles trouxeram isso do país de origem dele, de Portugal, e eles trouxeram para o Brasil, né? O inhame e a banana, eles são provenientes, né? Eles vêm do continente africano. Então, existem, gente, tantos alimentos que são uma troca, né? Entre um continente e outro, entre um país e outro, né? E o gengibre e a cana-de-açúcar são de origem asiática. E nós temos aí todos esses recursos hoje. A gente quiser ir no mercado, por exemplo, comprar um gengibre. Você vai numa feira, quer tomar um caldo de cana-de-açúcar. Então, nós temos tudo isso. Só que muitas das vezes a gente não sabe a origem desses alimentos, né? E talvez nem sabemos aí o que ele tem de positivo e negativo aí para o nosso corpo, né? E a culinária, ela hoje é algo muito grande, que também não trabalha só apenas com alimento, mas também com temperos, entre outros, né? No Brasil aí nós temos o coentro, que é muito utilizado, pimenta malagueta, entre outros, tá? E eles vêm de várias fontes, de diversos lugares do Brasil. E aí a alimentação, gente, ela é importante porque ela ajuda o nosso cotidiano. Então, ela faz a manutenção das nossas células, tá? Ela utiliza em todo o processo aí da realização das nossas atividades, como por exemplo, dormir, tomar banho, estudar, andar, conversar ou simplesmente respirar. A alimentação, ela é vital para esse processo acontecer de forma natural, tá? E é logicamente que essa fonte de energia, ela tem que vir de alimentos saudáveis. Alimentos que é considerado não saudáveis, eles não vão trazer tantas coisas boas para o organismo. Aí vai acentuar inúmeros problemas alimentares. E aí, gente, esse processo de alimento, ele traz aí, gente, uma energia que é utilizada no processo aí, na unidade que nós conhecemos como quilojoule. As mulheres entre 23 e 50 anos, elas necessitam aí, quem quiser grifar, tá? De 6.700 kJ a 10.000 kJ. E os homens, nessa faixa etária, eles precisam de uma alimentação aí entre 9.600 kJ a 13.000 kJ. E aí nós temos aí uma imagem lindíssima, né? Com diversos tipos de alimentos, né? Temperos, aonde nós temos aí pratos tradicionais aí de Salvador, né? E que faz o sabor do lugar, né? Então, para cada lugar que a gente viaja, nós temos um prato específico, que é daquele lugar, né? Com riquezas daquele lugar. A gente pode falar que são riquezas, né? Os alimentos são de origem específica de cada lugar e que traz aí o sabor, né? Que traz toda uma fonte de vitamina.
E aí, para falar um pouquinho mais sobre esse tipo de vitamina, né? Essa parte da ingestão que nós consumimos, nós vamos falar aí de grupos importantíssimos, como por exemplo o carboidrato. O carboidrato, gente, vocês podem ir grifando, tá? Ele tá presente aí como amido, tem sua digestão iniciada na boca, com a atuação de enzima durante a mastigação. Então, a mastigação é muito importante, porque é o primeiro passo de quebrar as partículas que tá no alimento para que ela possa ser transferida aí para o nosso estômago. Aí ela vai passar por diversos fatores aí, né? Traqueia, né? Entre outros. E aí, gente, ela vai diminuir, né? Então, a digestão até chegar no intestino, ela começa o processo aí pela mastigação e vai tornando a molécula e a substância menor até chegar no intestino delgado. E aí, gente, elas são transportadas para a célula e essa parte, gente, ela vai fazer o quê? Ela vai dar energia para o nosso sistema. E aí nós temos as proteínas, elas são utilizadas pelo corpo, principalmente na formação de células, que compõem os músculos, cabelos, pele e demais tecidos. Então, as proteínas, elas são importantíssimas, porque ela faz a manutenção aí desses sistemas. Os lipídios, né, que são os conhecidos como óleos, né, eles são principais nutrientes e reserva energética. Lógico que nós temos aí o óleo que faz bem, né, aquela gordura boa, aquela gordura que não vai trazer dano aí ao corpo. Essa reserva energética, ela é importante, tá? Eles são insolúveis em água, automaticamente, né? A gente não precisa nem fazer um experimento para saber que o óleo e a água, eles não se solubilizam. E ela facilita seu armazenamento no corpo. E no caso, ela produz mais energia que as proteínas e os carboidratos. Então, os lipídios, eles são importantes. Só que a gente tem que utilizar eles de uma forma sensata, não desequilibrada, para que ele não venha trazer danos aí no nosso organismo, como por exemplo o carboidrato, né? Então tudo tem que estar de forma equilibrada. Nós temos aqui, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui, um vídeo sobre os alimentos dentro do nosso corpo, tá? Vamos ver aqui como que vai funcionar. Nós temos aqui, gente, o site da Pousada da Energia. O estabelecimento oferece aí refeições como peixes, tá? Que ele vai fazer com que ele tenha uma necessidade de energia em quilojoule muito grande. E aí, pessoal, dependendo do lugar que você esteja, a alimentação, as refeições, elas são importantes, né? Elas são importantes para o nosso consumo. Então, para cada determinada região, eu vou ter aí uma alimentação específica. Então, os alimentos, eles vão determinar, gente, o perfil das nossas refeições e provavelmente como que vai ser a nossa saúde, né? A saúde do nosso corpo. E aí nós temos, gente, como nós temos diversas tabelas de unidade de medida, de temperatura, de pressão, de densidade, nós também temos uma tabela de valor energético, tá? Então aqui nós temos os alimentos, nós temos o valor de carboidrato, de lipídio e de proteína. E quanto que eu tenho de energia, tá, gente? Então, nós temos aí pão de queijo, carboidrato 34,2, lipídio 24,6, proteína 5,1, quilojoule grama, eu tenho aqui 15,19, quilocaloria grama 3,63. Aí nós temos aí números, né, alimentos. Lembrando, gente, que quando vocês vão no mercado comprar qualquer alimento, nós temos lá uma tabela nutricional aonde ele vai informar, gente, o quanto que eu tenho de gordura saturada, insaturada, proteína, carboidrato. Então é importante, caso você queira, né, tá visualizando o que você está comendo, né? Se tem aí algo bom ou não para o seu organismo, é importante que a gente sempre esteja atenta a essa tabela nutricional. Normalmente tem pessoas que não se importam muito com isso, mas é muito importante, né? E aí depois nós vamos ter aqui, gente, no capítulo 3, os nossos exercícios, tá? Então, nós temos exercício 1, exercício 2, exercício 3 e exercício 4, tá? Os alunos que fez os exercícios e não tirou foto e não mandou para pro, por favor, gente, tirem foto e encaminhem lá no nosso fórum de discussão ou até mesmo no grupo do WhatsApp, tá, gente? Os alunos que não fizeram ainda, por favor, façam e entreguem aí até o dia 15, tá? Para que eu possa dar devolutiva para vocês. O aluno que já fez e que não tem ainda a correção, prof, eu quero fazer a correção. Essas correções foram disponibilizadas lá no Uno, tá? Antes de finalizar, antes de começar as férias.
Então, caso tenha algum aluno que não pegou, que não fez a correção antes das férias, pode me mandar mensagem que eu vou estar disponibilizando para vocês, ok? Então, a alimentação é muito importante, tá? Essa alimentação, ela vai depois juntando tudo, proteína, carboidrato, lipídio, ela vai chegar no que nós conhecemos como balanço energético, né? Então, cada um conhece o seu corpo, conhece a sua massa corporal, conhece a sua altura e ele sabe qual é o equilíbrio que ele deve manter. Então, quais são os alimentos que eu posso? Então, de acordo com o seu IMC. Então, tem um cálculo muito fácil aí, que até apenas com a massa e a sua altura, você consegue determinar, visualizar se você está com um valor específico correto. Peraí, eu tô um pouquinho acima do peso. Então, vamos procurar alimentos que vai me dar energia e que vai me ajudar aí a chegar num valor específico. E não é só por questão de beleza, né, gente? Eu acho que o principal fundamento de você conhecer o seu corpo e os alimentos que você consome é por questões de saúde, né? Eu acho que a saúde corporal é a mais importante, para que ela não venha prejudicar outros tipos de saúde, como por exemplo a emocional, né? Através de uma má alimentação, você vai trazer uma saúde corporal e, consequentemente, uma saúde emocional. Então é legal que a gente tenha todo esse cuidado, né? Não é só você estudar, é você também trazer isso para o nosso cotidiano. Tá bom, galera? Qualquer dúvida é só chamar Pro, eu estou à sua disposição. Então, esses conteúdos são importantes porque eles são revisionais e que vai estar ajudando aí na nossa avaliação bimestral, ok? Tchau, gente, até mais!